que é economia criativa? É uma força poderosa e transformadora nos dias de hoje, porque além do crescimento, ela é também uma das áreas mais rentáveis em termos de geração de renda, emprego e exportação. A economia criativa é uma forma de produção que leva em consideração a combinação dos valores econômicos e dos valores culturais, com o objetivo de gerar riqueza, impacto ambiental, impacto social e a diversidade. Nas últimas 2 décadas, os temas economia criativa, indústrias criativas e cidades criativas serviram para a formação e execução de uma série de políticas de desenvolvimento econômico. Esse processo somente se tornou possível em razão dos atravessamentos entre as sociedades pós-industriais de serviço, a expansão da economia do conhecimento e a digitalização dos mercados culturais. A junção desses aspectos produziu uma aproximação estrutural entre o domínio estético-simbólico e o econômico-tecnológico, resultando no aparecimento das categorias nativas como economia criativa. O que é domínio estético-simbólico? É o campo cultural no seu sentido restrito e na sua configuração moderna, enquanto espaço relativamente autônomo de produção de bens simbólicos. O que é domínio tecnológico? É o espaço de produção de mercadorias, sobretudo bens materiais. Para compreender a economia criativa, esse vídeo foi dividido em 4 subtemas, a qual abordaremos a seguir. A consolidação das sociedades pós-industriais de serviços. A consolidação das economias criativas vem provocando uma drástica redução da participação da indústria no PIB e, por consequência, ampliação do setor de serviços. Isso não é um fator isolado apenas de países desenvolvidos. Isso está ocorrendo, inclusive no Brasil, e a uma velocidade cada vez mais rápida. Esse gráfico ele mostra como o setor de serviços vem ganhando espaço no PIB brasileiro. Em 1984, a indústria correspondia a 84% do PIB. Porém, em 2013, esse percentual caiu para apenas 10%. A desindustrialização da economia concentrou o trabalho dos economistas, principalmente a partir da década de 70, a investigação das relações estético-simbólico e econômico-tecnológico. A consolidação da economia do conhecimento e da inovação. Na década de 1990, as economias do conhecimento se consolidavam por meio da profusão dos serviços de comunicação, informação e entretenimento, possibilitando dessa maneira iniciar sociedades em redes. O conhecimento passou então a ser gerador de importantíssimo valor e decisivo para o licenciamento cada vez maior de produtos, serviços e tecnologias. Mas, para que determinado conhecimento se tornasse um ativo adjunto com modelos de negociação específicos e objeto de fluxo comercial, foi preciso que o Estado investisse em inovação. Desde então, a década de 1990 nos mostra as potentes economias que passam a direcionar seus recursos para financiamentos de pesquisa e desenvolvimento que resultassem sobretudo em ganhos e de valor econômico que viabilizassem a competitividade, que já estava acontecendo. Diante disto, vemos a construção dos principais sistemas nacionais de inovação tecnológica do mundo, destacando o papel do Japão e da Coreia do Sul, cujo crescimento se pautou no desenvolvimento de tecnologias de comunicação, informação, semicondutores, aparelhos eletroeletrônicos e automóveis, enquanto em outros países obtiveram o seu conhecimento por meio da tecnologia bélica, como ocorreu no caso dos Estados Unidos e da União Soviética. Vale ressaltar o papel da Coreia do Sul, que mais investiu e investe em pesquisa e desenvolvimento, ocupando as principais posições entre os países que licenciam patentes e copyrights. Hoje ela é a maior fabricante de televisores com software de acesso à internet, que são as Smart TVs, e de aparelhos móveis, como os smartphones da marca Samsung.
Esse gráfico nos mostra o impacto que o investimento possui sobre o PIB. Aqui no caso sul-coreano, vemos que em 2013, 4,2% do PIB desse país foi impactado por isso, o que resultou em 13 bilhões de dólares em valor nominal e possibilitou que o país estivesse no período que corresponde da década de 1930 a 2013 para a 10ª economia do mundo em 2017. Por fim, evidenciamos que o papel da consolidação da economia do conhecimento contribuiu diretamente para a aproximação entre o domínio estético-simbólico e o domínio econômico-tecnológico nas 2 últimas décadas. Essa aproximação foi o que despertou o interesse de determinado grupo de economistas e o interesse prático e operacional para analisar e conduzir essas relações por meio de indicadores, índices e modelos que culminam em políticas econômicas. A digitalização e expansão dos mercados culturais. Esse processo está lastreado em 4 tendências históricas. Primeira, o aumento da velocidade, capacidade de armazenamento e transmissão de dados por parte da rede mundial através do streaming e da computação em nuvem. 2. A profusão global dos dispositivos digitais móveis fabricados por grandes corporações globais como Apple e Samsung. 3. A convergência digital que conecta diversos dispositivos entre si, múltiplos suportes e linguagens, permitindo o fenômeno transmídia e multitela. 4. A chegada da internet 2.0, onde a grande maioria dos conteúdos e dados são criados, compartilhados, consumidos e engajados pelas redes sociais. Essas 4 âncoras conjugadas penetram os mercados culturais, redimensionando o processo de criação, produção, distribuição, monetização e consumo dos conteúdos artísticos culturais digitais, que podem ser aquelas assinaturas on demand, como as plataformas digitais de streaming, Deezer e Spotify. Museus e patrimônios passam também por um processo de digitalização. Por exemplo, ao compartilhar uma foto de uma escultura, de um quadro ou de um objeto pertencente ao museu em uma rede social, o turista faz circular o conteúdo junto aos seus amigos, familiares e conhecidos. Ao fazê-lo, esse conteúdo desencadeia motivações de visitas presenciais. Alguns mercados culturais se digitalizaram mais do que os outros, como o mercado musical. Em 2014, conforme os dados da IFPI, 46% de toda a música consumida no planeta já foi digitalizada. Outros mercados também passam por um processo de digitalização, como, por exemplo, o mercado museal. O Museu do Louvre criou um ambiente digital onde os interessados podem percorrer o acervo digital do museu. Os serviços culturais digitais oferecidos por esses mercados abrigam um alto grau de inovação de serviços e produtos. Os mercados audiovisual, musical, editorial e publicitário, localizados na parte superior da imagem, passam por uma intensa transição digital. São os mercados que detêm o maior grau de inovação tecnológica, maior grau de digitalização e convergência digital. Não é por acaso que as maiores corporações mundiais de tecnologia digital são as principais responsáveis pela criação e construção de um modelo de negócio em torno de serviços culturais digitais. A Google, a Amazon, a Apple, o Facebook e a Microsoft contratam, licenciam, distribuem e comercializam os serviços culturais digitais, adotando o mesmo modelo de negócio e plataformas que concorrem com as corporações como Netflix, Deezer, Spotify, entre outras. A Netflix se tornou uma das empresas mais valorizadas do mundo. A receita operacional líquida da empresa em 2014 foi de 5,5 bilhões de dólares. E em 2010, apenas 4 anos antes, havia sido de 2,2 bilhões de dólares. No primeiro semestre de 2018, a Netflix alcançou a marca de 125 milhões de assinantes, tornando-se a corporação de mídia com o maior valor de mercado do mundo, avaliado em 162 bilhões, superando a Disney, cujo valor de mercado foi avaliado em 152 bilhões de dólares.
Já o Spotify, no início de 2018, possuía a maior plataforma de streaming de música, com mais de 55 milhões de assinantes, bem à frente do seu principal concorrente, a Apple Music, que abrange cerca de 15 milhões de assinantes. A recente aquisição do grupo Century Fox pela Disney revela a contundência econômica dos serviços culturais digitais. Como consequência da aquisição, a Disney passou a controlar as franquias e o licenciamento de produtos de, por exemplo, X-Men, Avatar e a Era do Gelo. A Disney passou a ser a controladora majoritária da Hulu, uma das principais concorrentes diretas da Netflix. Cada um dos mercados culturais apresentados anteriormente atuam 6 agentes culturais. Eles usam estratégias para expandir os limites de atuação e acomodar eventuais tensões. O mais relevante para a nossa discussão atual é o sexto, ou seja, as instituições estatais governamentais. Foi por meio da atuação dessas instituições que as categorias de indústria criativa, economia criativa e cidades criativas se tornaram fortes, manejadas e aplicadas por novos especialistas como políticas de desenvolvimento econômico local, regional e nacional. Triangulação entre o Estado, agências transnacionais e economistas. Um novo recurso de poder. Com o crescimento das economias de conhecimento e a digitalização do simbólico, os estados começaram a desenvolver cada vez mais seus mercados culturais. Em 1996, por exemplo, o governo britânico criou o DCMS, que é o Departamento de Cultura, Mídia e Esportes para o Reino Unido. A partir desse momento, diversos outros estados e instituições começaram a criar seus próprios modelos de classificação e indicadores de economia criativa. No Brasil, por exemplo, foi adotado um modelo da Unesco e da UNCAD. Esse modelo ajudou o Estado a identificar setores de economia criativa, a criar indicadores para esses setores, e esses indicadores têm a função de direcionar o Estado nas suas políticas de investimento nesse setor de mercado cultural digital. O primeiro indicador e o mais famoso é o indicador de Richard Florida. Esse indicador leva em conta essencialmente 3 fatores que estimulam e são essenciais para criar criatividade, que são tecnologia, talento e tolerância. Nesse momento, as políticas públicas são consideradas como categoria força de economia criativa. Isso nos sustenta dizer que o Estado, empresas e instituições internacionais são responsáveis por construir e manejar a economia criativa. Mas o que o Estado iria contribuir? Qual seria, na realidade, o papel do Estado? O Estado entraria nos mercados culturais digitais como dinamizador desse mercado. Além disso, o Estado é responsável por concessão de empréstimos e também o incentivo a profissionais criativos. Portanto, conclui-se que as linguagens artísticas, os processos de criação e os mercados culturais digitais, de um modo geral, foram profundamente penetrados pelos processos de inovação tecnológica. Ou seja, o caráter nativo da economia criativa torna-se evidente através da expansão dos mercados culturais digitais, ao nortear, guiar e justificar a formulação e adoção das políticas econômicas em todo o mundo. Essas interfaces somente ocorreram e os seus interesses se tornaram possíveis em razão de uma aproximação estrutural entre o domínio estético-simbólico e o domínio econômico-tecnológico. Essa aproximação estrutural foi acelerada e intensificada nas últimas décadas mediante a expansão e a consolidação das sociedades pós-industriais de serviços, do início da economia do conhecimento e do intenso processo de digitalização do simbólico, cujos efeitos sobre os mercados culturais foram imediatos. E para finalizar, mencionaremos sobre o Prêmio Brasil Criativo, que é a premiação oficial da economia criativa realizada pelo Ministério da Cidadania e a Secretaria Especial de Cultura. O seu principal intuito é provar que os brasileiros são ousados em criatividade e são capazes de transformar o seu espaço em algo melhor e mais próspero. O evento está em sua 3ª edição e envolve os 4 eixos da economia criativa, que são o consumo, cultura,
mídias e tecnologia.